Boa tarde, pessoal. A gente está aqui dando continuidade às nossas videoaulas. É a nossa segunda aula. A gente vai concluir o nosso livro 1 para que a gente possa estar fazendo um simulado agora no final do mês. No vídeo passado eu disse que a próxima videoaula seria sobre uma atividade que a gente deixou registrada no CADES. Na verdade, vai ficar para a nossa terceira aula. A gente concluiu o conteúdo hoje, a atividade já está registrada no CADES. Acredito que muitos de vocês já tenham respondido essa atividade. E ela contempla questões tanto daquele conteúdo quanto deste conteúdo agora. Então, a nossa terceira videoaula será uma revisão corrigindo essa atividade. Pois bem, que assunto nós vamos entrar hoje? Meus amigos, a gente vai adentrar no período entre guerras. O que é o período entre guerras? Nós vimos a Primeira Grande Guerra, a Primeira Guerra Mundial, e ao final da Primeira Guerra Mundial, um documento foi assinado. Quem lembra esse documento? Diz aí pro teu pai aí que tá do lado. Isso, o Tratado de Versalhes, a Paz de Versalhes. Esse documento assinado ao final da Primeira Guerra Mundial, ele puniu duramente a Alemanha e a Itália. Os países derrotados na Primeira Guerra Mundial foram duramente punidos e isso deixou feridas que conduziu o mundo à Segunda Guerra Mundial. Ou seja, Primeira Guerra Mundial, Tratado de Versalhes, duras punições a italianos e alemães, feridas abertas que levaram à Segunda Guerra Mundial. Tem um período aí entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Este é o nosso objeto de estudo, o período entre guerras. E lembrando que a gente viu o nascimento de um novo país, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Está nesse período entre guerras, né? A gente vai ter o nascimento de um novo país que passará a protagonizar o cenário geopolítico, certo? Mundial. Que antes a Rússia ela era meia entrosada, não é? Ela queria ser uma grande potência, mas a gente viu no conteúdo passado que ela apanhou para o Japão, ela foi envergonhada na Primeira Guerra Mundial e a Revolução Russa vai botar ela em outro patamar, como diz o grande poeta Bruno Henrique lá do Flamengo, né? Então vamos lá, pessoal, o período entre guerras. A primeira coisa que é importante saber, né, além de que a Alemanha e a Itália estão com vontade de se vingar, são viúvas da Primeira Guerra Mundial e rancorosas, com ódio no coração, é de que a geopolítica mundial ela vai mudar. Quem era o centro das atenções do mundo antes da Primeira Guerra Mundial? Quem viveu Belle Époque, não é? A Europa, França, Inglaterra eram o centro das atenções. Eram os países colonizadores, eram os países imperialistas, eram aqueles que guiavam a humanidade. Agora tudo isso muda. A Alemanha e a Itália são duramente punidas ao final da Primeira Guerra Mundial, mas França e Inglaterra também são punidas. A guerra ocorreu em seus territórios. Nós assistimos um filme chamado Flyboys. Lembram do filme? Lembram das várias cenas de guerra e destruição que a gente viu nesse filme? Pois é, a Europa após a Primeira Guerra Mundial ela está destruída e destronada. Ela perde o trono de centro da política mundial. E quem é, professor, que passa a ocupar esse centro? Estados Unidos da América. O olho do mundo passa a se voltar agora para a América, mais exato para a América do Norte. Os Estados Unidos passa a ser agora a grande nação do mundo, bélica, industrial e cultural. Os Estados Unidos lança o que nós vamos chamar aqui, perdão aos professores de inglês, de American Way of Life. Traduzindo, seria o estilo de viver dos americanos, certo? Todo mundo aí deve estar com saudade para ir comer um hambúrguer, não é? Todo mundo aí está com saudade de ir para a rua,
de consumir, de gastar dinheiro. Esse é um estilo de vida dos americanos. Os Estados Unidos da América se tornaram símbolo do capitalismo. E eles vão botar isso a todo vapor pós Primeira Guerra Mundial. Eles irão patrocinar a reconstrução da Europa, eles irão ocupar, né, o papel de fornecedor do mundo. Se a Europa foi destronada, se as indústrias europeias estavam destruídas, quem é que vai vender para o mundo agora? Estados Unidos da América. E aí os Estados Unidos vai ganhar muito dinheiro. Vai viver um período muito próspero pós Primeira Guerra Mundial. O grande problema é que toda essa prosperidade ela vai se interromper em 1929. Nós vamos ter uma crise internacional, né, muito grande. A gente está vivendo a pandemia do coronavírus e está vendo que é muito ruim viver uma crise generalizada. E em 1929 o mundo viu, né, uma crise generalizada. No campo econômico, os Estados Unidos, o centro das atenções, ele vai quebrar. Mas como assim, professor? Os Estados Unidos se tornou a grande nação do mundo, certo? Só que Europa vai se reconstruir, gente. A guerra acabou em 18. Eu estou falando de 1929, 11 anos. A Europa já tinha se reconstruído. A Europa queria ocupar de novo o lugar central do mundo. E aí ela vai, óbvio, correr atrás do tempo perdido, recuperar mercado, interromper algumas compras das indústrias norte-americanas. E os Estados Unidos não vai saber lidar com isso, certo? Nós vamos ter uma contínua produção que levará os Estados Unidos a uma crise de superprodução agrícola e industrial, que vai levar à falência dos produtores agrícolas e também de muitas indústrias americanas. E isso tudo vai culminar como um efeito dominó. Eu tenho ali a quebra do grande agricultor, eu tenho a quebra do grande empresário, e ele vai levar à quebra de todo o sistema capitalista daquele tempo. Até que o símbolo desta crise é a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, certo? O crash, como ficou conhecido. Estava tentando buscar aqui a palavra novamente, perdão aos professores de inglês, né? A quebra da Bolsa de Valores de Nova York. A gente tem que entender aqui de maneira bem rápida que os Estados Unidos, como sendo o epicentro econômico do mundo, e ele quebrando, ele vai levar os outros países juntos, porque a gente tem uma economia interligada. Vamos fazer um pequeno exercício para a gente tentar ilustrar isso aqui. Mais ou menos como foi que essa crise aconteceu. A Europa se reconstrói, os Estados Unidos, que vinha produzindo para o mundo inteiro, ele vai ter um baque, porque a Europa vai dizer, opa, não precisamos mais comprar de você. Só que os produtores americanos não entenderam isso como um recado e continuaram a produzir muito. Como não vai ter para quem vender esse produto, vai ter uma baixa do preço, lei da oferta e da procura, muito produto ofertado no mercado, e aí o que a gente vai ter? Baixa desses valores, ninguém vai comprar, naturalmente uma quebra do sistema produtivo norte-americano, que vai atingir, certo? As pessoas comuns, as pessoas que pegavam seu dinheiro e investiam na Bolsa de Valores de Nova York, iam lá e compravam ações dessas empresas produtoras americanas. Se essas empresas quebraram, essa população também quebrou. No momento que os Estados Unidos quebra, os Estados Unidos vai requerer da Europa o dinheiro que ela reconstruiu a própria Europa. No momento que a Europa não vai ter ainda fôlego financeiro para fazer esses aportes financeiros, a Europa quebra também. Vamos chegar ao Brasil. O Brasil tinha como principal produto econômico o quê? Surpreende teu pai de novo aí do lado, por favor. Qual era o grande produto da economia do Brasil? Café. Isso aí. Quem era o principal comprador de café do Brasil? Estados Unidos da América. Se os Estados Unidos quebra, não tem como comprar o nosso café, quem é que vai comprar esse café se a Europa também está quebrada? Uma crise de superprodução no Brasil, muito café, o preço desse café
vai baixar também, nós vamos ter uma quebra dos produtores de café no Brasil, que era a nossa principal produção econômica, naturalmente o Brasil vai quebrar. Então nós estamos falando de uma crise generalizada, e aí ela vai levar um desespero muito grande, certo? Tranquilo? Dando uma acelerada, já que a gente não pode perder muito tempo aqui. Quem vai solucionar essa crise dentro dos Estados Unidos é um cara chamado Franklin Delano Roosevelt. Ele vai lançar uma política econômica chamada de New Deal, novamente uma expressão em inglês aí. O New Deal se escreve New Deal, traduzindo novo acordo. O que o Franklin Delano Roosevelt vai fazer? Ele vai fazer uma releitura das teorias econômicas da época. Lembra de Adam Smith, lá do 8º ano, criador do liberalismo econômico? Era necessário agora uma intervenção do Estado. O Estado não poderia ficar livre, o capital não poderia ficar livre. Ele quebrou. Quem era que iria socorrer? Quem vai fazer esse socorro é o Estado. O presidente Franklin Delano Roosevelt, inspirado nas ideias de um economista inglês chamado John Maynard Keynes, vai criar uma série de medidas que vai socorrer a economia americana. Emprestar dinheiro aos produtores, emprestar dinheiro às empresas, iniciar uma série de construção de obras de infraestruturas que vai empregar aquelas pessoas desempregadas, e assim a economia dentro dos Estados Unidos vai voltar a girar. Nós vamos ter a economia norte-americana vai ser reacendida e ela vai voltar de maneira lenta e gradual a caminhar, né, para que os Estados Unidos se tornem a grande potência econômica que nós conhecemos nos dias de hoje. Tranquilo? E aí a gente vai para a Europa. E aí o que vai acontecer na Europa? A gente vai ter um grande problema. Todo mundo já vinha traumatizado da Primeira Guerra Mundial. Quando eles pensavam que as coisas iriam dar certo, as coisas voltam a dar errado. A crise de 1929 afeta duramente os países que estavam sendo reconstruídos, como Inglaterra e França, mas atingem com uma força muito grande as frágeis economias que ainda nem tinham se recuperado da guerra, que no caso, Alemanha e Itália. Para piorar, a Rússia era vista como um péssimo exemplo. Um exemplo de uma alternativa ao capitalismo. O sistema capitalista era o sistema vigente na Europa, no mundo como um todo. E a Revolução Russa de 17, ela vem criticar esse capitalismo, ela vem ser uma alternativa. E a gente viu, principalmente vocês fazendo a leitura do capítulo, que ela vai ser muito agressiva. O Estado vai se apoderar dos bens particulares para poder construir aquela sociedade comum, social, mais justa. E muitos dos empresários europeus não vão querer de forma alguma a implantação de ideias socialistas em seus países. Aí, partidos de extrema direita irão assumir o poder, em especial em Alemanha e em Itália. É óbvio que outros países, como Portugal e Espanha, também vão ter ascensão de regimes que nós passaremos a chamar de regimes totalitários. Regimes totalitários. Esses regimes, na página 197, a gente tem as principais características desses regimes totalitários. Vou fazer a leitura bem rápida aqui para vocês. O culto à personalidade do líder. O líder é reconhecido como única pessoa capaz de governar o país. Partido único. O pluripartidarismo é eliminado. Não vamos ter mais partidos, vários partidos. Só um partido vai passar a existir. Uma polícia secreta, violenta, que investiga, tortura e mata. Desprezo aos valores do individualismo liberal. Terror e violência. Intenção de expansão imperialista. Olha aí o que vai levar à Segunda Guerra Mundial. Reacender a conquista de territórios. E a propaganda de massa. Um dos grandes nomes aí desses regimes totalitários é Adolf Hitler, líder da Alemanha. E através de um dos seus ministros, o Joseph Goebbels, ele vai dizer que uma mentira contada 1000 vezes torna-se uma verdade. Então a propaganda será a alma do negócio aqui. O dizer, né, o forjar um governo ideal, perfeito, acima de qualquer
suspeita, apesar de que a principal característica aí, como vocês puderam ver, vai ser a violência, o uso da força. Vamos lá, de maneira bem rápida, né? Eu tô aqui 197, fala de Itália, 199 fala de Alemanha e na 198 fala de União Soviética. Então eu vou tentar resumir aqui pela questão do tempo. Primeiro, Alemanha e Itália, porque vão ser partidos aí de extrema direita aversos à Revolução Russa de 17. Na Itália, nós vamos ter o líder chamado Benito Mussolini. O nome do partido é Partido Fascista. Então, ele vai chegar ao poder, gente, como uma alternativa àquele momento de crise em que a Itália fora jogada após a Primeira Guerra Mundial. Fora jogada ou ela mesma se jogou, né? Fica aí para você fazer a sua observação. E todas aquelas características de violência, de reconstruir a Itália com conquistas imperialistas, fará de Benito Mussolini um dos principais personagens da Segunda Guerra Mundial. O Benito Mussolini, líder do partido fascista, certo? Chegar ao poder derrubando, né? Derrubando não, ele vai chegar ao poder de maneira democrática, aclamado pelo povo, depois de um movimento chamado... só um perdão, deixa eu pegar bem aqui... Minuto, só para mim não falar. Tô com medo aqui de falar de forma errada, equivocada, mas vamos lá, a Grande Marcha, certo? Ele vai fazer um desfile e esse desfile vai levar ele a ser nomeado como primeiro-ministro da Itália, ou seja, ele chega de vias democráticas. Depois, ele toma o poder de maneira autoritária. Na Alemanha, nós vamos ter o Partido Nazista. E o grande nome é Adolf Hitler. Hitler, ele vai chegar à Alemanha através de sua grande habilidade. O Hitler era um grande orador. Ele nem alemão era austríaco. E ele vai conseguir chegar à Alemanha também de maneira democrática, como líder do Partido Nazista, falando que a Alemanha teria que reconstruir sua grande história e que os culpados pela Alemanha estar naquela posição, eles deveriam ser punidos. E aí a Alemanha será uma das grandes causadoras da Segunda Guerra Mundial. Ele vai ter um livro chamado Mein Kampf, Minha Luta, onde ele vai expressar as suas ideias. E uma das mais terríveis é a ideia de que os alemães seriam uma raça ariana, os germânicos em si, porque ele não era alemão, era austríaco, mas Alemanha e Áustria são países de mesmos povos germânicos. Seria uma raça superior, que ele chamava de raça ariana. E isso vai levar a um dos maiores genocídios da história da humanidade, que é o Holocausto, onde milhares de judeus serão torturados, queimados, incinerados, né? Vai dentro do queimado aí, transformado em cinzas, e serão vitimados. Um dos episódios mais tristes, que é o Holocausto. A gente vai analisar ele mais para frente. E aí a gente também fala, pessoal, do stalinismo na União Soviética. Eu disse para vocês que o grande nome para suceder o Lenin seria Trotsky. Só que o Trotsky, sendo o líder do Exército Vermelho, ele não suspeitava que tinha um inimigo à altura. E o inimigo se chamava Joseph Stalin, secretário-geral do Partido Comunista. E o Joseph Stalin, ele vai conseguir, através de uma manobra política, passar a perna no Trotsky, que vai ser exilado da União Soviética e depois vai ser assassinado, depois descoberto que foi a mando do próprio Joseph Stalin, porque não queria ter nenhum inimigo vivo que pudesse ameaçar o seu poder. E aí a gente tem dois extremos, né? O Stalin transformando a União Soviética em uma ditadura, fugindo da ideia da Revolução Comum, implantando um regime totalitário que vai utilizar a violência, que vai utilizar a força e que vai vitimar milhares de pessoas, também protagonizando a Segunda Guerra Mundial. E outros protagonistas da Segunda Guerra Mundial são já conhecidos: França e Inglaterra, em especial os Estados Unidos da
América. Gente, é um conteúdo que a gente tem bastante temática para abordar, mas que por hoje é só, certo? Próxima aula a gente se encontra fazendo a revisão desses conteúdos e a gente deixa aqui o caminho aberto para a Segunda Guerra Mundial. Abraço no coração de vocês.